na sessão 2 do Totalidade e Infinito. É uma sessão que tem o seguinte título: Interioridade e Economia. Toda a sessão 2, o Levinas vai se dedicar aos conteúdos do psiquismo. Na sessão 1, ele faz uma espécie de apanhado geral de todo o projeto de Totalidade e Infinito. Ele aborda de uma forma mais global, mais sistemática, todos os conceitos, todos os lugares de uma ética do outro. E agora na sessão 2 ele vai se deter no psiquismo, no ego, nesse lugar do mesmo que toma uma posição, uma individuação, o lugar do idêntico, que a gente tinha visto que é um idêntico que permanece idêntico mesmo nas suas alterações, posto que ocupa um espaço, ocupa um lugar. E esse lugar é o que o Levinas chama a atenção como o lugar da interioridade, e que ele vai usar o nome psiquismo, justamente para conferir a esse lugar da interioridade, esse psiquismo, conteúdo. É uma forma de resistir a uma teoria fenomenológica de que a consciência é ato. A consciência tem uma espécie de esvaziamento quando ela se dirige ao mundo, quando ela se ocupa do mundo, justo pela relação com o mundo, que é uma relação intencional. Uma forma de conferir ao psiquismo conteúdos, é uma forma de firmar para Levinas esse lugar que é o acontecimento do ser, como a gente viu, se não a causa mesma do ser. Então, frente a esses conteúdos do psiquismo que o Levinas investiga uma espécie de presença em sua casa. A metáfora da casa é caríssima a Levinas, a gente vê isso, a soleira da casa, principalmente, onde é o recebimento do outro. Mas a ideia de uma casa como psiquismo traz a ideia mesma dessa parte, que ele vai chamar também de habitação e economia. Nessa segunda sessão, talvez a gente entenda melhor por que o psiquismo é um acontecimento e o outro não é. A alteridade não é um acontecimento no ser, porque é o infinito, mas o psiquismo sim, o ego sim, é um acontecimento. Não sei se a gente pode pensar em termos de acidente. É um pouco o que o Levinas está começando a fazer aqui, é uma espécie de defesa do psiquismo, e de um psiquismo consumado, feliz ou infeliz, mas um psiquismo consumado. Talvez para mostrar, e aí eu já adianto uma espécie de leitura pessoal dessa parte, por que Levinas faz uma defesa do psiquismo numa ética do outro. Porque essa assunção de um pensamento frente ao psiquismo que confere a ele conteúdos para a defesa mesma desse psiquismo, ou do lugar desse psiquismo na relação ética. E me parece que talvez 2 motivos apontam para a gente essa defesa. Um é mostrar, na relação ética mesmo, mostrar como sendo um ego consumado, sendo um ego com conteúdo preenchido, talvez esse psiquismo Levinas possa defender que esse mesmo é o lugar da violência, que o ego mesmo é o único que seja capaz de praticar a violência e o único que seja capaz de deter a violência. Exatamente porque é um lugar consumado, é um lugar posicionado e é um lugar com conteúdo. Então eu acho que essa defesa desse psiquismo feliz, ou infeliz, mas enfim, um psiquismo que se posiciona, que tem uma casa, que tem quartos, que tem conteúdo mesmo, seja o único e exatamente por isso que é capaz da violência, que é capaz tanto de fazer a violência como de detê-la. Um outro motivo também que me parece importante, de Levinas abordar
o psiquismo numa sessão inteira, com tamanho rigor filosófico e de reflexão filosófica, talvez seja também porque ele pretenda averiguar as fronteiras que há entre o psiquismo e a totalidade. Né? Isso aí também já foi colocado desde o início, né? Sendo que o psiquismo, esse polo, é justamente aquilo, como a gente viu, que resiste à totalidade, que resiste às categorias do ser. Então, frente a esses dois motivos de demora analítica, de demora reflexiva nesse polo da relação ética, que é o ego, o Levinas vai começar então uma exploração desse conteúdo. Né? Diferentemente da relação intencional, fenomenológica, né, que Husserl implica com o mundo, relação com o mundo, enquanto uma relação intencional. Diferentemente também de um cuidado ou de uma preocupação que o Dasein heideggeriano teria e se dirige ao mundo, a metafísica em Levinas, que como sabemos ela se confunde com a ética, ela aborda os objetos do mundo sem tocá-los. Ela frui enquanto aborda o mundo, mas sem categorizar o mundo, sem objetivar, sem reificar aquilo que a consciência mesma, psiquismo, como é o termo do Levinas, frui. É isso que a gente vai ver aqui nessa letra A. A sua maneira, diz Levinas, o psiquismo não é ato, portanto. Não é um ato intencional, não é ato, mas é relação social, é já relação social com o próprio mundo, com a alteridade de um mundo. É isso que ele está falando aqui. A alteridade que surge aqui não é a alteridade do infinito, do outro enquanto rosto, né? Mas nesse momento é a alteridade das coisas do mundo. Manifesta-se esse psiquismo, portanto, frente ao mundo, né, como ego, como interioridade, desde um delineamento formal de um ser que, abrindo a relação, pode dispensar-se da relação. E esse é o ponto. É aqui que o Levinas quer chegar, que a gente já tinha visto um pouco com o ateísmo, né, a ideia do ateísmo, que o ego, ele é aquele que assume a relação, que abre a relação, por isso é acontecimento no ser, e é a causa mesmo do ser para Levinas, mas é também aquele que pode dispensar-se a si mesmo, que pode sair da relação, né, e deixar a existência, o ser enquanto existência, ao endereçamento do outro, ou a transcendência que é o outro enquanto infinito. Então, esse manifestar-se frente ao mundo, frente aos objetos do mundo, que é o ego, e que é o tema dessa sessão, é justamente esse delineamento formal de um posicionamento no ser, do ser e na existência, e que ao mesmo tempo que abre uma relação com o outro, pode se dispensar-se dessa relação. E aí que ele começa a falar da fruição. Esse é o termo que vai ser enfrentado filosoficamente nessa parte A, a fruição. Fruir da vida. Fruir da vida para Levinas é precisamente ser feliz, é consumar um conteúdo que vive para isso, para ser feliz, para consumar as suas necessidades. E aí o que parece ser uma coisa simples e já bastante tratada pela filosofia, pela história da filosofia, desde a antiguidade até a modernidade, até a contemporaneidade, inclusive, essa relação da felicidade com a necessidade, toda a problemática que envolve esses termos, o Levinas volta a encarar isso de uma forma bastante original, me parece. Porque ele diz o seguinte: fruir da vida é fruir das coisas da vida. Ele fala a boa sopa, o bom pão, o ar, a luz, espetáculos, o trabalho, as ideias, o sono, o sonho. Tudo isso, para ele, é conteúdo do psiquismo.
E é conteúdo não apenas porque ele se ocupa disso na vida, né? Que não só porque é o que a vida é do que a vida se ocupa, mas especificamente em Levinas é porque eu sou capaz de fruir disso. É conteúdo de gozo e, portanto, de realização. Eu me divirto com um bom pão, eu me divirto com espetáculos, eu me alegro com ideias ou com trabalho, eu me canso com trabalho, eu fruo das coisas do mundo. Vou ler uma citação que está no parágrafo 190 nas nossas contas, que começa no prefácio, né? A gente está já no parágrafo 190, que é um longo parágrafo, que ocupa mais de uma página, e onde o Levinas diz: viver de pão não é, pois, nem representar o pão, nem agir sobre ele, nem agir por ele, por causa do pão. De maneira que o pão que eu como é também aquilo pelo que ganho o meu pão e a minha vida. Ele abre isso numa discussão sobre a afirmação de que eu ganho pão para viver ou eu vivo para ganhar o pão. É um pouco esse velho dilema que ele desata dessa relação, né? E diz que eu tanto vivo para comer como para viver, e a fruição desse pão que eu como, ela consegue ultrapassar tanto a necessidade do pão como a necessidade do trabalho para se ter o pão. Porque o fato de consumar o desejo pelo pão faz com que aquele pão tenha uma ultrapassagem do lugar que ele sempre foi consagrado numa totalidade, seja ela a do trabalho, seja ela do gozo. Vamos caminhando, que é nessa direção que ele está seguindo. O Levinas diz, portanto, né, nesse sentido, que o objeto visto, para a gente usar um caminho fenomenológico, né, a visada do objeto ocupa a minha vida enquanto objeto. A fenomenologia já havia nos dito isso, né? A visada do objeto na minha vida, né, o fluxo da vida que me permite visar um objeto, o faz a partir da constatação de ser um objeto visado. Por mais que esse objeto vai ganhar perfis, por mais que esse objeto vai ganhar uma intencionalidade, a visada ao objeto é enquanto objeto. Mas, diz Levinas, e essa é a diferença, a visão do objeto, a visão mesma faz a graça da vida. E é isso que ele está colocando como um conteúdo do psiquismo, a graça da vida pelo objeto. E não apenas a reificação ou a intencionalidade do objeto. Nesse sentido, a fruição de que, portanto, me faz dependente das coisas e, essa é a novidade em Levinas, independente delas. Como que eu sou independente das coisas? Pela felicidade em fruir delas. Pela autonomia, vamos usar um nome que ele não usa, mas no sentido de que a fruição da coisa me dá uma certa soberania sobre ela, portanto uma independência. Embora essa independência só seja conquistada pela dependência que eu tenho da coisa. Né? Esse paradoxo, que numa lógica formal é absurda, eu não posso ser independente a partir da dependência, mas esse paradoxo que está sendo jogado aqui pela ideia de fruição é exatamente o lugar que Levinas quer conferir a fruição, que é a ultrapassagem do ser, ou a ultrapassagem de uma totalidade, que é justamente aquilo que justifica uma investigação filosófica em torno do psiquismo para Levinas, né? Dessa interioridade que frui. A subjetividade, portanto, tem a sua origem, e esse é o ponto, na independência e na soberania da fruição. E aí é um ponto, né? E
é aquilo que a lógica formal não seguiria, não compraria a ideia com Levinas, né, de que a estrutura da felicidade, como Levinas está trazendo, que é essa estrutura de uma independência pela dependência, não apareceria sem contradição, seria um gesto mesmo de contradição. Mas a vida psíquica para Levinas é justamente nesse sentido da fruição de uma dependência que traz uma independência e que para ele é uma afetividade. É assim que ele vê a afetividade, né? A independência enquanto necessita, mas que goza daquilo que compraz. E é aqui que ele vai começar uma discussão. Na verdade, ele não vai se estender muito, ela vai ocupar mais ou menos a metade dessa parte A da seção 2, que é uma discussão breve sobre a felicidade. O Levinas ele vai tomar a felicidade dentro dessa discussão sobre a fruição. Ele não vai levá-la muito além, né? O ser humano, ele faz uma defesa da felicidade porque ele está fazendo uma defesa da fruição como conteúdo do psiquismo, né? E essa defesa, que é o conteúdo, essa defesa da fruição e da felicidade como conteúdo do psiquismo, endossa a tese que ele está querendo levar, que é justamente a ultrapassagem da totalidade do ser e das categorias do ser, né? Em que sentido a fruição aparece numa fundamentação sobre a ética do outro, para fundar o lugar do mesmo enquanto ego, enquanto psiquismo, enquanto posicionamento numa relação, enquanto a casa que habita e recebe o outro, e como ultrapassagem do ser, da totalidade que o ser se apresentou, especialmente na ontologia heideggeriana, né? E com ela a ultrapassagem das categorias do ser, com as quais o Levinas quer repensar, né? Com as quais ele quer ultrapassar, precisamente isso. Então o ser humano é feliz com as suas necessidades, é esse o ponto que o Levinas está dizendo. Ele frui das necessidades, por meio das necessidades, até as coisas. Não se necessita das coisas, diz o Levinas, de modo passivo, absolutamente passivo, como se a necessidade fosse um fardo que eu apenas aceito e lamento, vamos dizer, né? Se necessita das coisas numa espécie de complacência, o que vai dizer Levinas, complacência com relação àquilo de que se necessita mesmo. E essa complacência, que é humanamente soberana e egoísta, ela se dá numa felicidade que goza das coisas mesmas, que tem uma relação direta com as coisas mesmas. O contrário da felicidade, portanto, para Levinas, é o sofrimento. A equação de que a felicidade seria, por exemplo, uma ausência de sofrimento é absolutamente absurda para Levinas. A felicidade não é ausência de sofrimento. A felicidade é fruição, é gozo. Portanto, é a satisfação das necessidades. E o contrário da felicidade é a pena das necessidades. Simples assim. A vida, portanto, a vida psíquica, portanto, e aí onde ele quer chegar, é realização. E a realização tanto da felicidade como do sofrimento. Mas é uma realização positiva e principalmente pessoal. É assim que a alma psíquica, a alma enquanto psique, adquire uma identidade, que é onde o Levinas já tinha nos dito na primeira sessão, e que agora ele delineia finalmente esse espaço da identidade, que começa com a fruição. Tendo, pois, reconhecido as suas necessidades
como necessidades materiais e portanto, como capaz de satisfazer essas necessidades, o eu pode se voltar para aquilo que lhe falta. Então, abre-se da necessidade para o desejo. O desejo é o que mais importa a Levinas, como a gente viu, que ele traduz como desejo metafísico. E aqui é uma contraposição clara entre as necessidades, que são materiais e que são satisfeitas, que comprazem o ego na fruição de que elas se dão, para o desejo metafísico, que é justamente aquilo que me falta. Então, satisfeitas as necessidades, eu posso me abrir ao desejo, que é justamente a presença do outro, a presença de outrem, e para o qual, em direção ao qual eu posso empreender um outro movimento, eu posso empenhar-me num trabalho que é um trabalho diferenciado, é um trabalho do discurso. Então, a unicidade do eu diante da necessidade e do desejo se traduz como separação. Isso fica muito claro exatamente pela diferenciação entre necessidades e desejo. O eu é assim a maneira segundo a qual se realiza concretamente a ruptura da totalidade, que determina a presença do absolutamente outro. O eu é solidão por excelência. O segredo do eu, traduzindo essa solidão do eu, é justamente a descrição da totalidade. A palavra desejo, a ideia a ideia de desejo metafísico, que diferencia uma espécie de interioridade absorta e ocupada com a fruição, ela traz para Levinas o termo segredo. E ele repete isso nessa segunda sessão em diversos momentos. A ideia de segredo, que é muito judaica, que tem uma tradição hebraica muito forte, muito precisa, em vários momentos, em várias narrativas da tradição judaica. A gente pode lembrar aqui Abraão. O mito abraâmico, ele é pontuado por segredos, o segredo de um Deus que o mantém ao próprio Abraão, depois o segredo de Abraão a Isaac, que também é mantido até o momento em que o anjo o detém, o segredo de um anjo que não diz a que veio, não diz por que veio, mas só diz a que veio, mas não por que veio. É o segredo de Isaac frente a Sara, a família, enfim, é um mito cujo lugar do segredo é mantido de uma forma a alimentar a própria narrativa, São os segredos que fazem a história de Abraão. A narrativa mesma, ela é tecida por segredos. Quem vê isso muito bem é Derrida, num livro chamado Dar a Morte, Donner la Mort. E esse termo, ele é muito presente em Levinas. Aqui o segredo é indicado na instância do eu, na solidão do eu. E esse segredo é justamente aquilo que resiste à totalidade. Eu vou ler uma parte que está no parágrafo 206, que diz do ego. Aí a palavra ego assume esse momento da argumentação. Levinas diz: o ego é uma existência para si, mas não inicialmente em vista da sua existência, nem como representação de si por si mesmo. É para si como na expressão cada um para si, cada um por si. Acho que aqui a gente fala mais assim no Brasil, cada um por si. Para si, como é para si, barriga vazia não tem ouvidos, capaz de matar por um pedaço de pão. Para si,
como farto, que não compreende o esfomeado e que o aborda como filantropo, como se fosse um mísero, espécie estranha. Aqui eu lembro o livro do Raduan Nassar, chamado Lavoura Arcaica, a grande obra do Raduan, na verdade o seu único romance. Ele tem uma novela, um romance e contos. Não é uma obra extensa do ponto de vista da produção literária, mas é uma obra de uma densidade inigualável. Raduan Nassar é um grande escritor brasileiro e mundial, eu acho. No Lavoura Arcaica, ele conta a história de um faminto, e que essa parte do Levinas me fez lembrar. É um faminto que é recebido por um homem de posses em uma casa igualmente grandiosa, onde ele mostra claramente que as suas necessidades estão satisfeitas. É um homem feliz, vamos dizer assim, do ponto de vista de Levinas, mas cuja felicidade, cuja satisfação das necessidades, portanto, não atravessa uma totalidade, não atravessa o mesmo em direção ao desejo metafísico, ao contrário. A história do faminto de Lavoura Arcaica mostra exatamente isso que o Levinas está delineando como o ego, como a solidão do ego, como o segredo do ego. Esse homem de posses recebe o faminto e submete ele, o faminto, a uma espécie de teste. Oferece alimentos a um faminto que são alimentos virtuais, inexistentes, como se fosse um teatro, uma cena. Prove este pão, veja como ele é delicioso. Não há pão, mas o faminto ele se submete a entrar no jogo que o homem de posses não apenas o convida, mas o impõe. E ele come o pão imaginário. Ele come o espectro de pão, como ele come o espectro de um banquete inteiro, que culmina num vinho tão pouco existente. Por fim, quando o faminto já estava na sua representação, no jogo de um mesmo que não era o dele, um jogo de uma totalidade da qual ele se via de uma forma teatral, imaginária, e que ele jogava por estar dentro do mesmo, literalmente dentro da casa desse homem de posses. Ao fim o homem fala: finalmente eu encontrei alguém que tem a maior de todas as qualidades, que soube, mesmo com fome, esperar pelo sacio. Um homem que tenha paciência como a grande virtude. Então, quando o Levinas fala que o ego é esse para si, um para si como barriga vazia não tem ouvidos, capaz de matar por um pedaço de pão, como farto. Esse farto é o homem de bens do Lavoura Arcaica, que não compreende o esfomeado e que o aborda como um filantropo, como se ele fosse um mísero, uma espécie estranha. Essa suficiência do fruir marca o egoísmo, ou a ipseidade do ego, do mesmo. A fruição é uma retirada para si, uma involução. Aquilo a que se chama o estado afetivo, que não tem a morna monotonia de um estado, mas é uma exaltação vibrante em que o si mesmo se levanta. Aqui está, de uma forma mais cabal, delineado o espaço do mesmo enquanto ego, enquanto psiquismo, e da solidão e do segredo que o anima. É o centro da curva, diz Levinas, e é um centro da curva que faz parte da curva, como uma mônada, sem portas nem janelas. Quando a presença crítica de outrem bate a porta, quando ela põe em questão meu egoísmo, ainda assim ela não destruirá a minha solidão, porque a minha solidão continuar-se-á se dando, seja na preocupação do saber, seja na felicidade como fruição. Tornamos-nos assim, diz Levinas, sujeitos do ser.
não enquanto assumindo ser, enquanto ser, mas enquanto gozando da felicidade acima do ser. É interessante porque o ente que se exalta e que se posiciona na existência como um ser para além do ser, ele é autônomo na relação com o ser. Trata-se menos de uma ontologia e mais de uma axiologia, diz o Levinas. E aí ele pergunta com Kant, ele pergunta para Kant, na verdade, não com Kant, mas para Kant, como é que seria possível, isso está no parágrafo 209, como é que seria possível o reinado kantiano de fins, se os seres racionais que o compõem não tivessem conservado como princípio de individuação a sua exigência de felicidade, miraculosamente salvo do naufrágio da natureza sensível. Como é possível o ser racional que se impõe por sua autonomia sem ter passado pela experiência sensível, pela experiência afetiva, que é o que o Levinas está chamando a atenção aqui, como afetividade, essa fruição solitária e axiológica do ser, mais do que ontológica. Os indivíduos conservam assim o seu segredo, novamente o segredo. Se a relação que os agrupa for uma relação de multiplicidade e não de totalidade. E é esse o segredo do psiquismo, ou da defesa do psiquismo de Levinas, né? Impor não uma totalidade, porque essa defesa passa por uma resistência à totalidade, mas garantir uma multiplicidade. Isto é um lugar onde o ego pode ser identificado numa relação com o outro e não visto de fora por um terceiro. Para manter a multiplicidade de uma sociedade, e aí é assim que o Levinas fecha essa parte A da segunda sessão, é a preocupação com a sociedade e com o tipo de relação que essa sociedade se mantém enquanto sociedade. Para manter a multiplicidade, que é o que ele quer que anime uma sociedade, é preciso que a relação vá de mim para o outro. Levinas não abre mão dessa tese até o fim. É uma relação, portanto, de uma pessoa a outra, e uma relação de uma pessoa a outra que comece comigo em direção ao outro. Por isso a precisão de marcar essa posição de um psiquismo. E é preciso que essa relação que vai de mim ao outro seja mais forte do que a significação formal de uma conjunção, ou seja, de uma soma, né, que colocaria, portanto, em risco essa relação. É um risco, diz Levinas, e não uma solução, como quer Husserl e Derrida, que o outro fosse tomado como um eu, que o outro fosse uma espécie de segundo exemplar de mim, um segundo exemplar de eu. Ambos, eu e o outro, enredados pelo mesmo conceito. É um risco isso, não uma solução. É um risco que o outro seja compreendido no sentido de englobado por um mesmo, que o outro seja englobado por um conceito que é comum a mim. Para que o pluralismo e a multiplicidade suplantem a totalidade formal de um sistema social qualquer, é preciso que se produza em profundidade um movimento de mim ao outro. É preciso que se produza em profundidade uma relação entre eu e o outro, que começa comigo, e que não pudesse se oferecer como um tema, um olhar objetivo. Um olhar que fosse de fora, como ele fala, um olhar liberto desse confrontamento do outro, desse confrontamento a que o outro me constrange, a que o outro faz repensar o meu egoísmo. O pluralismo supõe, portanto, uma alteridade radical do outro que eu não concebo simplesmente em relação a mim,
E assim termina o Levinas, essa sessão A, essa parte A da sessão 2 já. É aqui que ele chega, é o ponto de chegada. O pluralismo, que começa com essa assunção de um ego, porque não é uma totalidade, é uma multiplicidade, esse pluralismo supõe a alteridade radical do outro, que eu não concebo a partir de uma conceituação prévia em relação a mim, mas que eu encaro a partir do meu egoísmo. É a partir de mim, e essa posição agora ela é marcada por esse egoísmo, por esse ego que frui, por esse ego que realiza, por esse ego que faz a passagem de uma necessidade, de uma felicidade para um desejo metafísico. É a partir de mim, desse lugar de ego, que eu chego lá. Lá onde? Na sociedade, né? Numa sociedade onde a relação da multiplicidade suplanta a relação de uma totalidade que é tomada a sociedade. É a partir de mim, e não em contraposição a mim, do eu com o outro, ou do outro como um eu, como visa solucionar esse dilema, tanto Husserl como Levinas, mas é a partir de mim, como absolutamente diverso do outro, como um polo separado da relação, é que eu posso, segundo Levinas, me abrir ao desejo metafísico e a possibilidade de uma sociedade onde a relação pessoal não é ferida em absoluto.